Muito bem. Hoje nós estamos no final do Evangelho de Mateus, sobre o martírio e a crucificação do Cristo. E a partir da mensagem Lugar da Caveira, do livro Levantar e Seguir, está no Evangelho por Emmanuel, na página 571. Com a ajuda de Simão, o Cireneu, chegaram ao lugar chamado Gólgota. Esse diz Lugar da Caveira. É um texto ausente, mas facilmente podemos colocar no Google e encontrar a mensagem. Eu prefiro imprimir para a gente poder grifar e riscar, como é hábito nosso. Esse Lugar da Caveira, Emmanuel fala sobre as passagens ou estações da vida. Nós todos temos etapas que podem ser, assim, romanticamente ditas como as estações do tempo, também características biológicas e sociais, e também de acordo com a psicologia. Boa noite a todos. O evangelho que Emmanuel usou foi a Bíblia Almeida, que é a mais popular que existe, a Almeida corrigida e revisada. Revista e corrigida, a RC. Também está fácil encontrar nas lojas como o Mercado Livre, fazendo propaganda hoje, né? Mas se encontra com preço baratinho e com uma tradução que emana. A Bíblia Católica seria a Bíblia de Jerusalém, considero a melhor de todas, a Bíblia de Jerusalém, também com muita qualidade de comentários. Pois bem, então, vamos às fases da vida. Cada fase tem a sua beleza e o seu propósito. A primeira, começando pelas estações, é a primavera. A primavera é a infância e a adolescência, fase da descoberta, fase do florescimento, da semeadura e do aprendizado. Por que não dizer uma fase de despreocupação também. Depois vem o verão. O verão é a vida adulta, Ivana, onde o indivíduo tem mais energia, onde ele começa a vida social e se dedica a uma carreira profissional, ao casamento, formação da família, filhos. Vem o outono, que é a fase da maturidade, um período de transição, a meia-idade para a idade terceira, a colheita do que foi plantado ao longo da vida. É uma fase que desapego, maior reflexão, maior juízo, sabedoria, ainda não muito, mas maturidade, diminuição do vigor físico e talvez o aumento do vigor espiritual. Talvez porque não é todo mundo. A última fase, diz, é o inverno, que é chamado velhice. Então, a fase do recolhimento, a fase da sabedoria, sim, de transmitir o conhecimento e da busca pelo sentido da vida. A mesma coisa do ponto de vista biológico e social. Na infância, geralmente de 0 a 12 anos, crescimento rápido do corpo físico, alta capacidade de aprendizado. A adolescência, depois, de 12 até 20,
Interessante, não um adolescente de 20 anos, mas são grandes transformações emocionais, físicas também, hormonais, e a busca pela identidade, quem eu sou. A partir do 20, vem com a idade adulta. Então, vem a fase da responsabilidade, trabalho, família. E, por fim, a terceira idade, ou velhice, fase da experiência da aposentadoria. Só que o Espiritismo aqui vai acrescentar hoje mais duas etapas. Primeiro é o lugar da caveira. O lugar da caveira é o túmulo, é a estação final, comum a todos nós. E o que segue, o mundo espiritual. O mundo espiritual. De acordo com a psicologia, são estágios de desenvolvimento. Cada uma fase ou estágio apresenta uma crise e um desafio a ser superado, tá? O bebê é a primeira fase da confiança versus desconfiança, base da segurança emocional do indivíduo, na primeira infância. Depois, na adolescência, a questão da identidade. Tá? A identidade é quem sou eu, qual é o meu papel no social. E a confusão dos papéis, quem sou perante o mundo. O adulto, então, é a fase de produtividade ou estagnação. Tá? Esse é o desafio. Quando o indivíduo tem a oportunidade de deixar um legado na vida. E também pode contribuir para o progresso social, progresso material. Por fim, a velhice, que pode ser íntegra ou pode ser desesperada para outros. É uma fase de reflexão sobre a vida que eu vivi, é uma fase de aceitação da própria trajetória antes de chegar ao lugar da caveira e depois o mundo espiritual, a vida que segue. Então, Emmanuel, nessa mensagem, o lugar da caveira, ele fala desse último ensinamento de Jesus, indicando que cada um de nós passa pelas etapas citadas, tá? Essas etapas da vida. E ele ressalta assim que na fase adulta o trabalho é o lugar das experiências nobilitantes. A saúde é uma oportunidade de obter a temperança. E a dor ou a escassez são zonas em que as virtudes podem ser encontradas ou fortalecidas. Então, conclui Emmanuel que ninguém vai escapar dessa última estação, Ivete, que é o lugar da caveira, né? Todos chegamos nesse momento assim, onde cada indivíduo se mostra plenamente. Por isso, é um lugar que a vida continua como um reflexo das tarefas efetuadas. Eu espero que para nós todos seja a colheita da felicidade, por termos escolhido o bem ou o ajuste com as leis divinas. Quando não é bem assim, a gente vai encontrar um período de sofrimento moral, um sofrimento moral, um pouquinho de pranto, ranger de dentes, mas também transitório, para logo depois encontrar o caminho da felicidade, que é o destino final de todos nós, sem exceção. Isso nos dá esperança, não é mesmo, Consa? Esperança. Pode demorar um pouquinho, mas todo mundo vai ser feliz. Cada filho de Deus, mesmo aqueles mais rebeldes, no final, retomam o caminho do bem e da felicidade. A próxima mensagem do livro Fonte Viva
Emmanuel fala de Jesus na cruz. É o martírio e a crucificação mesmo. Sacerdotes, escribas e fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Com as suas insinuações maliciosas. Ali estava Jesus na cruz, absolutamente fiel a Deus, estava de pé, estava de braços abertos, e estava suspenso da terra em uma queda aparente. Tá? A queda de Jesus foi só aparente, que no fundo foi uma grande vitória que ele teve. Príncipe da paz, vencido pelos interesses inferiores. Salvador do mundo não se salvou da cruz. Era justo e padeceu grande justiça. Era um senhor, mas foi flagelado e vencido pelos inimigos ali. Para o consenso humano, portanto, era uma derrota, uma perda. Todavia, ele estava de pé, sangrando, mas de pé, ele estava supliciado, mas de braços abertos, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração elevado ao amor, e ressurgia no dia seguinte, no jardim da ressurreição. Então, nós também vamos passar pelo nosso Calvário. E em momentos que encontramos uma encruzilhada de decisões, escolhas, devemos preferir o sacrifício ao lugar da auréola barata dos crucificadores. Emmanuel conclui assim: prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Tá? Então, o caminho que envolve sacrifício, principalmente sacrifício do ego, significa ressurreição própria. Muito bem, queridos. Hoje o evangelho vai ser um pouquinho mais curto e vamos para a próxima mensagem que fala aqui da saudação do Cristo. As mulheres visitam o túmulo logo no domingo, o túmulo da ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: eu vos saúdo. Na tradução da Almeida, corrigida, Almeida, a Bíblia de Almeida, diz assim: eu vos saúdo. Aqui o nosso Haroldo colocou: alegrai-vos. E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. No livro Instruções Psicofônicas em Saudação, Emmanuel diz que logo pela manhã as mulheres se dirigiram ao sepulcro para a exaltação da saudade, encontrando o sepulcro vazio. Então, elas voltam correndo para anunciar aos apóstolos o que tinha acontecido, né? A ausência do corpo lá no túmulo. E assim que elas chegam, também o Cristo aparece a todos e diz: eu vos saúdo. Né? A saudação. Essa mensagem é uma introdução de um livro chamado Instruções Psicofônicas. É um excelente livro de espíritos de alta estirpe que se manifestavam numa mediúnica que Chico Xavier fazia parte, e era gravada a mensagem final, a mensagem do mentor. Então ali tem Teresa de Ávila, tem grandes mensagens. Então, quando Jesus aparece,
lá no jardim não, lá no lugar, na casa onde eles estavam, e fala, eu vos saúdo, não era um fantasma, um morto, não trazia tristeza nem reclamação, apenas ele dizia salve, né? Alegrai-vos. Então Emmanuel diz assim, os vivos do mundo espiritual saúdam os vivos daqui da vida física, tá? E aí aconselham assim, olha, aproveitai o tempo, o grande talento, né, que vimos faz algum tempo atrás. Aproveitar o tempo é a oportunidade concedida para a construção da verdadeira felicidade, não a ilusória. A felicidade tem a ilusória e tem a verdadeira, né? A morte é uma renovação, entregando à pessoa aquilo que ela cultivou durante a vida. Se ela cultivou os caminhos retos do bem, do amor, do cultivo da amorosidade, naturalmente a alma vai encontrar a felicidade junto à sua família espiritual. Então, a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria na vida espiritual, depois do curto estágio na Terra. Então, meus amigos, Idete, Iva, Disa, Graça e Ângela, a vida física aqui está descrita como um curto estágio, um rápido estágio, né? Verdade. Educai-vos aprendendo e servindo, buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia, rogando a Deus que nos abençoe. A penúltima mensagem se chama O Velho Processo. Ela trata do suborno dos guardas por parte dos sacerdotes da época. Depois de se reunirem com os anciãos e tomando consenso entre si, elaboraram um plano e deram muito dinheiro para os soldados, com o conselho de que eles ocultassem a verdade, a deslealdade. Emmanuel chama essa trama aí do velho processo. No livro Levantar e Seguir também. Então, o velho processo é deixar se levar pela ilusão do prestígio, do poder. Ele começa dizendo que Judas não foi o único. Judas não foi o único religioso que se deixou fascinar pela ilusão do prestígio e do poder e do ganho. Aqueles soldados tiveram a oportunidade de estar pertinho de Jesus, assim, a 2 passos, né? Mas não aproveitaram a oportunidade. E para que os judeus pudessem satisfazer as suas ambições, eles foram comprados, eles foram desleais. Hoje também, ele diz o fenômeno da corrupção, o fenômeno suborno, não ficou restrito àquele episódio. Hoje também, muitos se deixam levar pela sedução do muito dinheiro, tá? Muitos são comprados assim, inclusive no campo religioso, que é o que Emmanuel fala, sabe? Então, hoje nós temos os privilégios políticos, nós temos os títulos bancários, nós temos as propostas dos novos anciãos,
com outras vestes, mas com as mesmas propostas. Enfim, ele conclui aqui: é justo, então, vigiar a nossa própria vida, porque muitos continuam adormecendo com a visão do muito dinheiro. Uma das coisas que mais perturbam o homem terreno, podemos destacar aí a questão do dinheiro e do sexo, da vida afetiva. São duas grandes ilusões que mais prendem as pessoas aqui no chão da terra com seus apegos e ilusões. Então merece um cuidado dobrado nessas duas áreas da vida afetiva e a vida da posse. Bom, chegamos à nossa última mensagem, aqui datada em 29 de janeiro, e ensinar. Fala da aparição de Jesus agora lá na Galileia. Ele morreu na Judéia. Então, portanto, ide e ensinai os discípulos de todas as nações. Então, o Cristo recomendou que aquele grupo de apóstolos esparramasse a missão do cristianismo, que se tornaria universal, se tornaria mundial, tá? Então, ide e ensinai, no Fonte Viva, mensagem 116, Emmanuel chama de ir e ensinar. Sobre a recomendação do Cristo, ele não abriu o céu, assim, um slide no céu e começou a fazer uma palestra das alturas, viu, Aide? Viu, Consa? Ivana? Ele não ensinou de longe, não. Ele veio e ensinou como viver ou como fazer, deu exemplo, tá? Então, ele não mandou fazerem por ele, ele veio e fez, tá? Então, ide e ensinar. Veio das alturas e ensinou a elevação, poderia ter mandado emissários fiéis, preferiu, contudo, ele mesmo descer, né? E se fez humilde na manjedoura, honrou o trabalho, obedeceu a mãe, o pai, o estudo, amparou as criaturas, foi chamado de mestre com acerto. Não porque tinha uma cadeira de ouro, não porque tinha uma grande biblioteca de livros, não porque usasse da palavra correta, sim porque amor. Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Né? Então, o amor está acima do conhecimento. Os mandamentos espíritas espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Tá? Então, se te propões a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta saber, não basta falar, aconselhar ou informar. E Emmanuel conclui sua mensagem, que significa o ide ensinai. Tá? Na palavra do Cristo, ide ensinai quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Tá? Então, a soberania da atitude de amor, do comportamento, do fazer, à frente da teoria ou da intenção apenas, ou da pregação. Inde, o exemplo é ensinar e dar exemplo. Um exemplo de como fazer e como viver a mensagem. Foi o que o Jesus fez. Meus queridos, nós temos o último versículo, que será o versículo da última semana do livro de Mateus, que nós vamos concluir domingo que vem.
Espero que faça uma boa leitura e até a próxima semana. Vamos interromper nossa gravação agora.